Já faz um tempo que eu tenho tentado gravar este vídeo e conversar um pouco com vocês sobre uma situação nossa contemporânea muito séria. E confesso que algumas situações elas fizeram isso acontecer. Esse vídeo vai ser um vídeo muito mais com a minha cara, muito mais voltado para a ideia de como esse canal surge, do que propriamente para tentar chamar a atenção das pessoas para alguma coisa que de fato seja prático para a vida, para o cotidiano, como eu vinha fazendo com os vídeos de oratória. Não, eu não vou parar com os vídeos de oratória, mas eu também quero dar um pouco a minha cara para esse canal, para aquilo que justifica a criação desse canal. Eu sou um professor de filosofia, e por ser professor de filosofia, inevitavelmente, eu tenho que fazer com que as pessoas elas pensem. Sim, é mesmo esse o caminho. A filosofia serve para quê? Serve para fazer a gente pensar, para trazer perguntas para suas respostas. Então talvez esse vídeo não agrade tanto as pessoas. Por quê? Porque eu vou falar de muita coisa que dói. E falar de dor é ruim. É por isso que a gente tende a não gostar de falar do que dói. Mas não falar do que dói é muito pior, porque acaba sufocando a nossa própria identidade. Eu tenho percebido que nós estamos a cada dia numa sociedade mais adoecida. E essa é uma constatação fática. Já há 10 anos que eu venho falando em salas de aula, em cursos, em palestras, em eventos, chamando de fato a atenção para que nós parássemos, analisássemos, percebêssemos que estamos adoecendo. E estamos fazendo esse movimento de forma muito rápida. Se você me perguntar, professor, mas então o que justifica, o que tem levado? Olha, são várias as possibilidades. Vários especialistas estão tentando discutir, diagnosticar, apresentar caminhos. Do meu ponto de vista, e diante de tudo aquilo que eu venho trabalhando, lendo, pesquisando, publicando, enfim, eu tenho chegado à conclusão que são 5 pontos que levam a essa situação contemporânea e eu quero que você preste atenção, porque todos nós estamos envolvidos nisso. A essa altura você pode estar pensando assim, não, mas eu estou bem. Sim, mas às vezes a pessoa ao seu lado não está e você não percebe. Ah, mas isso não me afeta? Claro que te afeta. Problemas individuais tornam-se problemas coletivos. E nós precisamos entender isso, perceber isso e intervir nisso. A primeira situação é a perda do transcendental. Quando nós ganhamos essa compreensão de que somos autossuficientes, e do meu ponto de vista também ela veio a partir da virada cartesiana, a partir da proposta cartesiana, nós entendemos que a razão é uma senhora de tudo, é uma senhora de todos, e abandonamos a dimensão do metafísico. Esse abandono da dimensão do metafísico se deu de uma forma muito séria, mas que nós não percebemos o impacto disso. Em resumo, até porque esse vídeo não é sobre isso, mas quando eu tiro o transcendental da condição humana, eu lanço toda a capacidade do ser humano e do existir humano nas próprias costas desse humano, que não está preparado para esse desenvolvimento pessoal, que não é capaz e nem suficiente de fazer esse movimento. Tirando o transcendental, tirando a dimensão do metafísico, eu tiro a referência absoluta. Eu tiro os absolutos da condição humana. Ah, professor, mas você está falando de Deus? Não somente. Quando eu falo de absolutos formais e falo de absolutos existenciais. Sim, pode ser Deus e toda a sua referência, ou como você quiser chamar. Mas também os absolutos formais, o bem, o justo, o verdadeiro, o bom, a justiça, a verdade, a integridade, a honra. Valores que norteavam a condição humana e que serviam de referenciais para que nós fôssemos cada dia melhores. Na Grécia Clássica, se você for ler Paideia, tem um livro clássico de Werner Jäger, Paideia, fantástico, que fala sobre a educação grega. Você vai ver que o grego se preocupava em condicionar sua própria vida a isso. Como? Ser melhor a cada dia. E colocando esses absolutos para que eles fossem nortes, para que eles fossem norteadores, ou seja, para que eles nos mostrassem o ponto de referência. Na lógica da navegação não é isso? Nós temos um norte, uma estrela que nos guia. Enfim, essa é a ideia. Então,
Isso guiava as pessoas, motivava as pessoas, fazia com que nós fôssemos cada vez melhores. Segundo elemento é uma crise da razão. Com a aceleração tecnológica, nós tivemos uma mudança muito brusca da condição humana. O cérebro humano, ele não é digital, ele é analógico. E ele aprende certos condicionantes e condicionamentos. E quando eu ensino para o meu cérebro que o aprendizado, que o conhecimento, ele vai se dar pela tecnologia, ele tende a entender que aquele movimento é o correto. Eu vou desaprendendo a pensar. Se os buscadores de internet, sim, aquele famoso com 2 Os no nome que você já sabe, e todas as inteligências artificiais, elas estão aí pensando por nós, respondendo por nós já não mais precisamos pensar. E o nosso cérebro está entendendo isso. Desaprendendo a pensar, nós estamos perdendo a capacidade crítica, a criticidade, e abrindo espaço para uma certa dimensão vaga. Isso tem levado, essa perda de capacidade crítica, essa perda da capacidade de pensar, a um comportamento cada vez mais impaciente, porque nós queremos respostas rápidas, vivemos como se fosse uma geração miojo, é tudo instantâneo, não há mais paciência, numa situação de neofilia constante, ou seja, essa sede pelo novo constante que nós temos. E isso vem acontecendo em todas as nossas instâncias. Não é assim nas redes sociais, você quer sempre algo novo que a pessoa postou, que a pessoa colocou, que a pessoa abriu espaço. No WhatsApp você fica vendo sempre se tem alguma mensagem nova, se chegou alguma coisa, você vai ao Facebook, é a mesma coisa no TikTok. É uma neofilia que tem ido para as nossas relações. Não há mais aquela relação de tempo, de paciência. E o tempo nos ensina muito. É o grande diferencial dos idosos para os jovens. Eles aprenderam a importância do tempo e de lidar com o tempo. E essa perda de compreensão do tempo tem levado também a uma situação muito séria, que é a incapacidade de compreensão da realidade. Não sei mais onde eu vivo, o que vivo, para que vivo, eu não questiono mais absolutamente nada. Terceiro ponto, um estado de anomia. Como a falta de referências, como a falta de referenciais, nós vamos substituindo valores que antes eram importantes e nos ajudavam no caminho da vida por valores fúteis, por futilidade. Pegamos valores e colocamos futilidade no lugar. Aquilo que nos ajudava a ser melhor, a sermos melhores, hoje simplesmente nos afaga. Nos dá uma sensação de prazer, mas um prazer pelo prazer. São sentimentos temporários. São relações fluidas, como diria Zygmunt Bauman, líquidas. Não há mais a atenção ao outro, não tenho mais o cuidado com o outro, com o meio ambiente, comigo mesmo. Num quarto ponto, o egocentrismo. É a busca pela simples satisfação pessoal, pela realização pessoal, e hoje está aí demonstrado através de likes e de desejos por likes e querer ser reconhecido e querer lacrar nas redes sociais. Ah, professor, mas o senhor está aí fazendo um vídeo para o YouTube? Sim, eu estou aqui para tentar chamar a atenção das pessoas para algumas coisas, já que esse é o meio pelo qual as pessoas elas estão aprendendo, quem sabe eu não consigo também me inserir mostrando para elas a importância de outras coisas. É uma busca simples e pura pela dopamina, do prazer pelo prazer. Consequentemente, como nós não temos capacidade crítica, como nós não temos referenciais, nós temos uma baixa tolerância à frustração. E aí nós não aceitamos a frustração. Não sabemos lidar, não aprendemos a lidar com a frustração. Porque fomos bombardeados o tempo todo pela aceleração tecnológica com a dopamina, constante na televisão, nas redes, nas telas. E isso abre o quinto ponto, que é o vazio existencial. A nossa vida perdeu sentido. Nós não temos mais sentido para a vida. Aliás, a vida não tem sentido. Quem dá sentido à vida somos nós. Mas isso, como dar sentido à vida numa situação em que não há referência, numa busca pelo prazer, numa crise de razão, sem nenhum tipo de absoluto existencial como base para a gente possa orientar o processo e o caminho. Há uma crise de sentido. De sentido de si, de sentido do outro, de sentido do nós, há uma crise da vida. Não há projeto de vida. Vigora um niilismo acachapante. Nada pelo nada. E nós não sabemos mais o que fazer. Consequentemente, isso vem gerando todos os grandes e graves problemas que nós vamos assistindo no nosso contexto social. Como dar respostas a isso, você pode pensar. Então, professor, o que fazer? Assim como a ética e o ser ético não podem ser ensinados, eles dependem de exemplificação e de querer das pessoas, aqui também, para haver alguma mudança, deve-se existir o querer. Uma vez em sala de aula me perguntaram, professor, numa aula de ética, mas como fazer então
Se a ética depende do querer da pessoa, como estimular essa pessoa para ela querer fazer isso? É por isso que nós precisamos de bons exemplos. Porque esses bons exemplos arrastam. Só que bons exemplos, eles normalmente não têm a mesma capacidade de inserção que os maus exemplos têm. Porque normalmente eles não chamam tanto atenção. Mas é um caminho que precisa ser feito. Pensar dói, mas precisa ser feito. É um caminho que depende de recolocarmos o transcendental, de voltarmos a acreditar em absolutos existenciais e formais, de reaprendermos a importância da reflexão crítica. Não é que eu não vou fazer uso da tecnologia, mas eu vou fazer um uso crítico da tecnologia. Recolocar valores importantes, recolocar referenciais, substituir o fútil por valores, transformar o egocentrismo numa prática de altruísmo, de principalmente de alteridade. E ressignificar a vida a partir de fato de valores que são importantes. Autocrítica, autoanálise, tirar um tempo para si, para analisar a si mesmo, seus comportamentos, seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, a outra pessoa com a qual nós convivemos e a sociedade onde nós estamos. Esses movimentos todos são necessários se nós quisermos transformar a realidade e começarmos a dar um pouco mais de saúde para essa sociedade adoecida. Vai ser de um dia para o outro? Não, é um trabalho a conta-gotas. Mas um trabalho a conta-gotas que tem de começar ontem. E aí, pensando nisso, eu pretendo também criar uma outra série aqui no canal que se volte um pouco para tentar ajudar nesse caminho. Quem sabe nós não consigamos juntos e juntas ir transformando a nossa própria realidade. Porque se nós conseguirmos transformar o nosso microverso, já está muito bom. E lembre-se, ninguém está sozinho. Apenas desencontrado. E é bom que a gente ache essas pessoas.